Olá pessoal, então hoje vamos dar continuidade no nosso sexto vídeo desse Colorindo Juntos, que tá ficando um encanto, o Casinhas Encantadas. Eu tô muito feliz com vocês fazendo, me mostrando. Como eu sempre digo, o que eu passo aqui pra vocês são ideias, né? Compartilho minhas ideias aqui com vocês e eu acho tão interessante como a gente planta uma sementinha e vocês mudam as cores, fazem assim, ó, aplicações que só inspiram pra gente continuar colorindo nossos livros. Eu tô utilizando os lápis da Lira Groove. Esse livro aqui, então, é da Heloísa. A Heloísa também tá colorindo com a gente, eu tô muito feliz. Ela me disse que vai fazer algumas adaptações e vocês sabem que eu amo. É a casinha de número 14, a gente já andou bastante. Então hoje vamos ver até onde a gente vai pra finalizar esse fundo. Eu sei que é um fundo mais trabalhoso, mas eu acho que com carinho, devagarinho, camada por camada de lápis, vai ficar bem interessante. Então, seguindo aqui, né, os outros passos, aqui é uma área com mais espessura, né? Então eu venho sempre fazendo esse tonzinho mais escuro, assim, ó, aqui no meio. Então eu tô vindo aqui com o lápis 58. Essa cor que eu vou colocar agora é o verde número 58. Mas se tu tá adaptando as cores, seria a cor mais escura que tu tá utilizando no teu fundo, que é para trazer essa profundidade aqui, ó, nesse nosso fundo que nós estamos fazendo os nossos tentáculos fantasmas, né? As nossas minhoquinhas. Então a gente vem assim, ó, no meio desse espaço entre eles, fazendo esse tonzinho mais escuro e sempre suavizando as bordas. Então a gente vai para um lado, vai para o outro e segue aqui, ó, aplicando essa cor, que seria o tom mais escuro, para trazer a profundidade e a sombra entre os arabescos, entre aqui, ó, esses detalhes que a gente apagou. Então a gente vem assim, ó, movimentinho circular, com a mão bem suave. Como eu sempre digo para vocês, deixar o traço mais suave, a gente volta, trabalha as camadas, é exercício. Então, cada colorido a gente tem que levar como um exercício, e se a gente manter assim, ó, exercitando sempre, com certeza os resultados de cada colorido da gente vai ficando cada vez mais especial e nós vamos ficando cada vez mais felizes com os nossos resultados, porque a gente olha assim e diz, ah, nem parece que foi eu que fiz. Eu sempre digo isso, ah, nem parece que foi eu que fiz, mas isso é uma construção, gente. Então a gente tem que seguir sempre no nosso ritmo, devagarinho, e a gente vai sempre num caminho de evolução. Se algum colorido não ficou como tu esperava, tenta o próximo. O importante é a gente se divertir colorindo. Então aqui eu vou seguir, ó, toda essa área aqui, escurecendo um pouco no meio entre eles. Com essa mesma cor eu já vou fazer esse detalhe, então, aqui nesse espaço, ó, entre esse tentáculo aqui. Então eu venho assim, ó, sigo mais ou menos uma linha entre eles e faço um degradê para um lado e para o outro, deixando algumas áreas no meio entre eles com um pouco mais de pigmento. Então eu venho assim, ó, escurecendo entre os essas minhoquinhas fantasmas, né, como eu brinco, que eu gosto de dizer. Então aqui eu venho para um lado e para o outro, escurecendo a parte mais escura entre eles e faço esse degradê em direção aos lados, né? Então eu venho meio nessa linha central sem ser muito, seguir muito a regra. Com um tom mais escuro que tu estaria trabalhando da tua paleta do fundo, a gente vem fazendo então entre eles essas áreas mais escuras. Então eu vou aplicar então todo aqui.
Então agora a gente vem com aquele nosso segundo tom, que é a cor 68, e eu venho então complementando esse degradê, iniciando lá na parte mais escura, com mais pressão, e eu venho fazendo esse degradê então para cada ladinho dos nossos arabescos, dos nossas minhoquinhas fantasmas. Então a gente vem assim, ó, mesclando o tom com mais pressão lá onde tá mais escuro já, né? Complementando aquela aplicação do nosso verde e suavizando então para um lado e para o outro. De toda essa aplicação que a gente fez mais escura aqui. E a gente vem assim, já suavizando quando chega aqui perto dessas áreas mais claras, né, que a gente preservou. Então a gente vem assim, ó, e vai fazendo construindo esse degradê também. E eu vou seguir aqui então, ó, aplicando mais pressão aqui no meio e suavizo conforme eu chego nas áreas mais clarinhas. Eu sei que é um fundo mais trabalhoso, mas eu acho que devagarinho, assim, ó, se tu fizer, tu vai conseguir e aplicar em outros coloridos teus, outras ilustrações, que às vezes a gente não tem uma ideia para um fundo, mas a gente vem construindo, nem que seja só essas nuances assim, e a gente vai dando um ar todo especial para os nossos fundos. O fundo vai ser só essa camada? Não, eu já avisei vocês que essa é a primeira camada de um fundo. E então, como eu sempre digo e vocês sempre me pedem, Dani, como tu construiu esse fundo? Eu tô dizendo para vocês aqui no vídeo que como essa aqui é a minha casinha do condomínio, eu tô com todo o carinho construindo um fundo à altura da minha casinha. Então serão muitas camadas, vários efeitos aqui, e eu vou no passo a passo aqui com vocês também. A gente tem que perder o medo de errar, perder o medo de colorir nos nossos livros. O importante é a gente ir construindo e no final saber que o resultado às vezes não fica como a gente espera. Se a gente colocar todo esse carinho, com certeza nós vamos gostar do resultado e saber que a gente tentou pelo menos atingir aquele propósito. Então, acho isso bem interessante. A gente vem assim, ó, movimentinho circular, complementando toda essa aplicação, suavizando e ainda preservando aqui algumas áreas mais clarinhas. Então agora a gente fez essa camada aqui, essa camada aqui, eu vou vir reforçando um pouquinho mais com essa cor do verde em alguns lugares para deixar mais pigmentado, ó. Então eu venho assim e vou complementando toda essa aplicação em direção aqui essas áreas para preservar essa cor mais clarinha, às vezes até sem pigmento. E aplico com um pouco mais de pressão nessas áreas que a gente definiu mais escuras, ó. Movimentinho circular, pegando um pouco mais longe da ponta, para a gente conseguir ir fazendo essa suavidade no traço. Para esses próximos aqui, mais próximos da casinha,
eu vou aplicar, não vou mais aplicar aquele verde mais escuro. Eu vou continuar com essa cor que é o 68, fazendo essas áreas mais escuras, porém com essa cor. Aqui, por exemplo, ó, que tem mais área, né, entre os arabescos, entre os tentáculos, eu venho fazendo a aplicação somente com esse verde e já suavizo em direção a cada um dos lados. Então a gente vai começando a clarear aqui em direção para construir essa camada e começar depois com uma nova cor mais clara. Então eu venho assim com esse verdinho fazendo essas áreas de mais pigmentação entre os tentáculos, suavizando para um lado e para o outro. Então a gente vem movimentinho circular, bem devagarinho, construindo esse fundo aqui também. Em todos, até aqui, eu vou vir construindo então um pouco com esse lápis, fazendo essas zonas agora mais escuras com essa cor que é a 68. Então eu venho assim, um movimentinho circular e vou aplicando então. Alguns pontos a gente sempre dá essa escurecidinha e já suaviza de um lado e suaviza para o outro. Aqui para cima também, ó, a gente já pode vir construindo essa suavidade para recepcionar as cores que a gente vai trazer aqui em cima. Então a gente vem trabalhando esses degradês, preservando ainda esses tentáculos mais clarinhos. E vamos seguir aqui então. Para um lado no meio mais escurinho e para um lado mais claro e para o outro também. Depois a gente ainda vai trabalhar com a borracha, a gente vai fazer mais alguns detalhes. Essa seria a nossa primeira definição assim de como vai ser o nosso fundo.
Eu vou seguir então aqui nessa parte de baixo também, ó, fazendo uma área mais escura, mas principalmente escurecendo um pouquinho mais na volta da nossa casinha. E suavizando então pro ladinho dos arabescos, eu continuo com esse verde aqui, que é o 68, e depois nós vamos vir com uma cor mais clarinha. Então eu venho assim, ó, de um lado e do outro, já suavizando então essa aplicação, mas aqui embaixo começar sempre mais escurinho, essa área mais escura com mais pigmento perto da nossa casinha. Então aqui eu vou ter esse cuidado de manter essa área, né, esse pedacinho mais escuro, essa parte mais de sombra perto da nossa casinha. Então eu venho assim, movimentinho circular com a mão bem leve e vamos então complementando todo esse fundo. Eu acho que esse vídeo vai ser um vídeo bom pra gente finalizar toda essa aplicação do fundo, deixando a finalização lá de cima pro próximo. E as sombras mesmo, que eu digo, né, aquele último vídeo assim que a gente vai colocar os detalhes, eu acho tão importante. Esse momento que a gente tem com os coloridos, que nos trazem essa paz. Às vezes eu fico quietinha, gente, porque eu entro aqui, ó, coloco uma musiquinha, entro nessa área aqui do colorido. E fica aquele momento, assim, ó, de relaxamento, aquele momento todo especial, sem pressa, sem meta, sem cobrança, sem prazo, né? Por isso que eu digo, eu vou muito na minha intuição, eu não defino, eu tenho uma ideia, né, central sempre para os coloridos, antes de eu iniciar, mas na hora eu escolho as cores, eu escolho como que eu vou montar o fundo, porque tem que ser prazeroso para mim. Se tornar obrigação, perde todo o fundamento da coisa. Então eu venho aqui, ó, sempre me divertindo, às vezes acerto, às vezes erro, mas o importante é a gente ter esse movimento desse hobby tão especial, né, que nos alegra tanto, que a gente fica cheio de orgulho com nossos resultados. Então aqui nessa parte de baixo eu vou seguir, ó, toda essa daqui fazendo esse tonzinho mais escuro, bem perto da casinha e suavizando para um lado e suavizando para o outro. Agora a gente já aprendeu, né? Já definimos a dinâmica aqui da aplicação do lápis. Troca as cores, se diverte, troca a ilustração se tu não tem essa. É um fundo bem divertido pra gente construir. Tem maneiras mais fáceis, se a gente usasse a aquarela, se a gente, né, definisse essas áreas e depois aquarelasse e viesse com o lápis complementando. Mas vocês sabem que a minha casinha, então eu adoro fazer fundo no lápis, eu sei que é mais trabalhoso, mas o resultado fica muito especial. Como eu sempre digo aqui pra vocês, que eu vou testando, né? Eu tenho uma ideia e vou experimentando em cada colorido como que eu vou construir essa ideia. Eu achei que esses arabescos, esses tentáculos daqui, eles ficaram muito definidos e retos. Então vou mostrar pra vocês como com a borracha a gente consegue, às vezes, corrigir e trazer um movimento especial que a gente ache necessário. Tu pode ter desenhado aí de uma maneira mais fluida, mas eu não gostei do jeito que eles ficaram muito estáticos. Esses daqui já ficaram com mais movimento, ó. Então eu vou vir com a borracha aqui fazendo alguns pequenos ajustes nesse aqui. Eu vou pegar minha borrachinha elétrica, mas tu pode pegar até o lápis borracha, aquelas borrachas de canetinha, e tu vai ver como eu vou, assim, ó. Eu vou ir analisando e vou trazendo alguns movimentos que aqui já mesmo sugestionam, ó. Que eu consigo vir apagando e depois eu venho com um lápis também fazendo mais alguns ajustes.
Então, eu vou vir aqui, ó, fazendo alguns detalhes para trazer uma certa fluidez maior aqui para os nossos tentáculos, ó. É alguns ajustes que eu preciso porque tá me incomodando eles ficarem tão retinhos assim. Então, eu vou vir só apagando alguns e vou corrigir também no lápis. Pode dizer, ai, pra quê, Dani? Mas é aquilo que eu digo pra vocês, eu vou experimentando, tem algumas coisas que eu prefiro já construir, né, e ajeitar, então o interessante é eu mostrar aqui pra vocês que nem tudo às vezes sai também conforme a gente quer, ainda mais que é uma experiência, eu nunca fiz esse fundo assim, com esses arabescos, né, então a gente vem, o importante é eu mostrar aqui pra vocês. O de vocês podem não ter ficado com esse retinhos assim, ou se vocês preferirem deixar retinho, mas eu quero trazer uns certos detalhes a mais aqui. É só fazer mais uns abaulados assim, ó, que eu já consigo fazer essa fluidez acontecer. Para eles não ficarem tão retinhos. Como eu desenhei isso aqui à mão livre, até algumas pessoas me pediram para eu fazer um risco para elas desses arabescos. Eu vou tentar montar alguma coisa e eu deixo no Drive. Mas como é para ficar bem orgânico, é a nossa primeira camada do fundo, eu prefiro que fique à mão livre mesmo. Embora a gente perca, às vezes, o controle aqui do que tem que colorir, mas eu acho que fica bem divertido assim. Foram só algumas apagadinhas, mas que depois vai dar toda a diferença para tentar trazer esse movimento aqui. Ó, eu limpo e agora eu vou vir com essa cor 68, com esse verdinho aqui, tentando deixar mais indefinidas essas áreas que eu trouxe, que eu fiz essa apagada, ó, que eu apaguei. Então, ó, rapidinho a gente resolve esse detalhe que pra mim tava ficando me incomodando. Quando uma coisa tá me incomodando, assim, eu não gosto do resultado, gente, eu sempre fico tentando resolver que eu acalme meu coração, né? Então, ó, aqui já tá ficando mais parecido com o que eu tinha pensado. Então eu venho assim, ó, bem nessas áreas que eu apaguei, fazendo uma camadinha bem suave, só pra não deixar essas bordas tão definidas, que tava ficando muito definido e isso não era do jeito que eu tinha pensado. Aqui, por exemplo, eu apaguei, agora eu só venho complementando então essa aplicação com esse verdinho aqui mesmo, suavizando essas linhas das áreas que eu apaguei mesmo. Agora eu vou vir com a cor 68, trazendo um pouco mais desse verde também aqui para esse lado.
que ele ficou bem suave. Então agora é aquela hora que eu vou dando uma ajustada em todas as cores. Uma maneira bem suave, por isso que eu digo que esse fundo aqui é quase que um colorindo juntos, mas que vocês vão construir aí o fundo de vocês. Vai ficar especial porque como a gente vai construindo com pequenas aplicações de verde, cada um vai ser uma aplicação diferente. Vocês podem trocar as cores, né? Como tem muita gente que tá trocando as cores desse fundo. Então, aqui é aquele momento assim, ó, que nós vamos analisando onde a gente quer dar mais uma escurecidinha e a gente vem aplicando e fazendo esse movimento e essa brincadeira com as cores mesmo. Agora aqui, então, vou finalizar essas áreas com esse verde deste lado aqui, ó, tá? Então, eu venho também nessas áreas mais escuras, aplicando essa cor que é o 68, fazendo essas aplicações para definir essas áreas entre os tentáculos, né? Então, eu venho assim aqui, brincando e continuando esse trabalho da aplicação dessa cor para formar esses pontos mais de sombra, esses pontos mais escuros entre eles. Então, a gente vem assim, ó. Eu sei que é um fundo mais trabalhoso, mas eu tenho certeza que vocês conseguem. É só a gente seguir devagarinho e ir construindo essas camadas das cores, né? Sempre tentando deixar conforme o que tu imaginou, né? Eu digo a espessura dos tentáculozinhos, a posição, a fluidez. Então a gente vem brincando mesmo. Então eu procuro aqui essa área entre eles e faço o degradê para um lado e o degradê para o outro.
Então aqui eu vou seguir, ó, nessas áreas, que aqui tem vários, né? Mas no meio sempre eu venho aplicando ponto, umas áreas mais escuras, com mais pigmento, e suavizando para um lado e para o outro. Agora vocês pegaram essa dinâmica aqui, é só seguir fazendo com essa cor. Então ainda tem branquinhos aqui no papel, a gente não precisa finalizar, preencher todo o papel, para não perder essa composição mais airadinha, mais indefinida, né? Vocês sabem que eu gosto muito dessa indefinição, e aqui então a gente está construindo isso. Camadinha, camadinha, movimentinho suave, circular, a gente vem brincando mesmo, ó. Contornando cada um desses detalhes que a gente desenhou lá no início. Agora a gente vem tentando dar uma finalizada aqui neles com as cores, com camadas de cores, mas vai vir ainda alguns elementos aqui para finalizar e complementar esse fundo. Essa aqui é a primeira camada, a primeira mesmo. Então a gente vem assim, ó. É trabalhoso, bota uma musiquinha aí e vem comigo então. Entre eles a gente trabalha um pouquinho da cor com mais profundidade, com mais tonalidade mesmo, ó. E a gente vem construindo esses pontos de sombra entre eles. Aqui, ó, nessa área, vocês veem que sempre eu faço um pouco mais escurinho perto da casinha e suavizo. E aqui também, ó, eu vou fazer bem mais com mais aplicação aqui em volta dessa gradezinha, ó, desse arabesco, e vou suavizar para um lado e para o outro. E a gente vem contornando aqui, ó. Aqui tem mais um pra gente fazer a aplicação. E eu acho que daí a gente finaliza aqui essa aplicação desse verde nesse vídeo, ó. Agora a gente contornou todos os arabescos com essa segunda camada. E suaviza então em direção ao topo aqui, ó. Movimentinho circular bem suave. Está aí então, pessoal, mais um andamos bastante com o nosso fundo. Vocês veem que é um fundo que a gente vai construindo, como eu falei pra vocês, devagarinho, coloca uma musiquinha, toma um chá, um café e seguimos aqui então no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo. Tchau!